Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo um pouquinho diferente para o canal. É um vídeo em que eu vou falar dos filmes e das séries que eu assisti no mês de abril. Eu vi esse tipo de vídeo em alguns canais literários, principalmente no canal da Joca, do Little House of Books, e eu achei um formato bem interessante, porque apesar do canal ser literário, eu gosto muito de assistir filme e eu gosto muito de assistir série. E normalmente quando vocês veem aqui que em um mês eu não li muito, provavelmente é porque naquele mês eu assisti muito filme e muita série. E muitas vezes as coisas se intercalam também, né? Porque a gente tem um filme que é baseado num livro, uma série que é baseada num livro. Então eu sinto que não são mundos completamente à partes, sabe? Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês desse meu, assim, saldo mensal de filmes e séries. Vou começar falando dos filmes bons que eu assisti em abril, e aí depois eu vou falar dos filmes ruins que eu assisti em abril. O primeiro filme bom que eu assisti em abril foi Páprica. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Páprica é uma animação japonesa muito famosa e foi uma das inspirações para aquele filme A Origem, do Christopher Nolan. A Origem é um filme que eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram ainda eu recomendo. E Páprica foi a inspiração para ele. Os dois filmes eles têm em comum o mundo dos sonhos. Então nos dois a gente tem essa questão do você entrar no mundo do sonho e você conseguir alterar a realidade. E você chegar num ponto em que você não sabe mais o que é real e o que é sonho. E eu adoro essa temática. Em Páprica as coisas assim são ainda mais aprofundadas do que em A Origem. Eu diria que A Origem é um filme assim, é um filme fácil de ser acessado. É um filme que ele é bem compreendido por vários públicos. Já Páprica é um filme que eu acho que você tem que estar preparado para assistir. E você provavelmente vai precisar assistir mais de uma vez para compreender totalmente, porque o filme é cheio de referência. Eu acho que para quem estuda psicologia, para quem se interessa por sonho, vai encontrar lá tanta referência que é assim, impressionante. Então recomendo muito Páprica, eu adorei. O segundo, que na verdade não é um filme, né? Mas eu assisti em abril também a quadrilogia do Exterminador do Futuro, porque agora vai vir o quinto filme, né? Então eu assisti os 4. Eu só tinha assistido o 2 e o 3, porque passavam na sessão da tarde, mas eu nunca tinha assistido o 1 e também não tinha assistido o 4 ainda. Então eu assisti os 4 seguidos. Foi uma experiência interessante, assim. Eu não sou muito fã de filme de ação, mas eu gosto muito de ficção científica. E eu acho que O Exterminador do Futuro, ele é um filme de ação que ele tem um certo fundamento. Ele não é aquele filme de ação por ação, que eu acabo não gostando. Então, foi uma boa experiência. O outro filme que eu assisti em abril, também muito bom, foi um filme nacional que chama Entre Nós. É a história de alguns amigos que vão para uma casa de campo e enterram uma cápsula do tempo. E aí 10 anos depois eles retornam para essa mesma casa de campo e desenterram a cápsula do tempo que contém cartas que eles escreveram para eles mesmos no passado. Eu gostei muito do filme, com Caio Blatt, a Carolina Dickman, o Paulinho Vilhena. Eu vi no canal da Aline, no canal não, no blog da Aline, que ela não gostou muito do filme, ela achou as interpretações dos atores ruins. Mas eu fiquei surpresa. Eu vejo esses atores como atores globais e eu nunca tinha visto eles em filme. E eu gostei muito das interpretações, gostei muito da história do filme. Achei tudo muito sensível, muito bonito, a fotografia é linda. Então, assim, assistam e tirem suas próprias conclusões. Eu, pelo menos, adorei. E aí eu assisti 2 filmes também muito bons, que eles concorreram ao Oscar de Melhor Animação Estrangeira em 2015. O primeiro foi O Representante do Japão, que foi a Lenda da Princesa Kaguya. E o segundo foi Representante da Irlanda, que foi Song of the Sea. São 2 animações lindas, 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 que eu recomendo assim de olhos fechados. Eu não consigo entender como foi que como é o nome do filme que ganhou, aquele americano, Operação Big Hero. Eu não entendo como foi que a Operação Big Hero ganhou. Operação Big Hero é um filme legal, tipo, é engraçadinho, é divertido, mas assim, nem se compara com esses outros 2. A Lenda da Princesa Kaguya conta uma história tradicional do Japão,
que é a história de uma princesinha, como se fosse uma polegarzinha da gente, nasce dentro de um broto de bambu. E essa menina é criada por... ela é criada por camponeses. Só que aí, à medida que ela vai crescendo, os camponeses percebem que ela foi destinada a ser uma princesa. E aí eles levam ela pra capital. E ela não consegue se adaptar muito bem a todas as exigências da cultura japonesa. Então é um filme muito bonito, porque ele fala sobre liberdade, ele fala sobre felicidade. E sem contar que o traço da animação é assim, a coisa mais linda do mundo. Eu recomendo para qualquer um assistir. E Song of the Sea conta uma história tradicional da Irlanda, que diria que existem mulheres que podem se transformar em focas. Então você é uma pessoa com aparência humana, normal, mas você coloca uma pele, um casaco e aí você se transforma numa foca. Eu não sei se é só pra mulher ou se é pra homens também, mas pelo menos no filme só tem mulher, então isso eu não tenho certeza. Mas enfim, são dois irmãos pequenos, crianças, e a menina é dessa espécie e o menino não. E eles moram com o pai deles num farol próximo ao mar. E aí acontece um dia um episódio e o pai resolve mandar eles dois pra morar com a avó na cidade grande. E aí começam os problemas, porque a menina ela não consegue se adaptar longe do oceano. E aí eles fazem o retorno pra o farol. Então o filme conta a história desse retorno deles pra o mar. É um filme muito bonito também, que eu recomendo assim imensamente. E outro filme bom que eu assisti em abril foi Cinderela, que eu assisti no cinema. Foi o único filme que eu assisti no cinema em abril. Ah não, mentira, tem outro filme que eu assisti no cinema também em abril, mas ele vai entrar nos filmes ruins daqui a pouquinho. Eu gostei muito do filme, é literalmente o desenho de 1950 transformado em filme. Então assim, você não vai esperar grandes transformações na história, porque é literalmente a mesma história, mas eu gostei bastante. E pronto, agora vamos para os filmes ruins que eu assisti em abril. O primeiro filme ruim que eu assisti em abril, infelizmente, eu fui para o cinema assistir, o que me revolta muito, mas foi Chappie. Eu não sei se vocês assistiram o trailer, mas também se vocês assistiram, o trailer é completamente enganoso. Porque o trailer passa a impressão de que o filme é sobre um robô que tem inteligência artificial, e aí a sociedade se revoltaria contra esse robô que tem inteligência artificial. Eu achei a ideia fantástica e fui lá assistir o filme. Mas é mentira! O filme não é sobre isso. O filme é sobre um robô que é sequestrado por gangsters. Acabou. O filme é sobre isso. Tipo, eu odiei o filme. Se vocês gostaram do filme, tipo, deixem aqui embaixo nos comentários porque vocês gostaram, porque eu simplesmente detestei. Enfim. E aí vamos às séries, né? As séries que eu assisti em abril. A primeira foi Lark Rise de Candleford. Na verdade, essa série já foi finalizada com 4 temporadas e eu terminei de assistir agora em abril. Já tinha um tempo que eu assistia. É uma série de época, baseada nos livros escritos pela Clara Thompson. E pelo que eu entendi, os livros eles são em parte ficcionais e em parte autobiográficos, porque ela teria usado a própria história dela para contar o que aconteceu. E aí a série é baseada nos livros dela. A série é sobre a transição que a Inglaterra passou de uma época mais rural para uma época industrializada. Conta a história de uma menina que sai de uma vila pequena, que é Lark Rise, e ela vai morar numa cidade maior, Candleford, com a tia dela para trabalhar na agência dos correios local. E é aquele tipo de série que conta a história da população de uma cidade pequena, então você acompanha a vida da costureira, você acompanha a vida do pessoal do correio, você acompanha a história do pessoal da vila pequena, que são os fazendeiros. Então é uma série bem gostosa de assistir, eu gosto muito de série de época, e recomendo. E a outra série que eu assisti em abril foi uma minissérie de Battlestar Galactica. Eu nunca tinha assistido Battlestar Galactica, mas é uma série de ficção científica bem famosa. Aí eu resolvi assistir a minissérie, que pelo que eu entendi, a minissérie antecede a série, porque eu baixei a série pra assistir. Aí quando começa o primeiro episódio da série, aí a primeira fala é anteriormente em Battlestar Galactica. E eu tinha baixado a primeira temporada da série e já tinha acontecido coisas antes, aí eu não entendi nada, fui pesquisar. Aí eu descobri que existe uma minissérie antes da série. Aí eu baixei a minissérie e assisti. Não achei nada extraordinário, assim,
Mas eu achei interessante a ideia. Acho que eu vou continuar assistindo Battlestar Galactica. Se vocês já assistiram, vocês me contam. E eu tenho várias séries que estão em andamento ainda em abril. E eu continuo assistindo agora em maio. Mas eu vou deixar pra falar no vídeo do mês que vem. Porque aí eu posso falar melhor pra vocês quando acabarem as temporadas. Então, beijo. Espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo.